continuando a gravar, né, essa parte aí da teoria, vou fazer um resumão, hein? E essa história de lei de potência é algo muito curioso. Você vai ver, na natureza tem muitos fenômenos que seguem distribuição normal, que nem, por exemplo, a altura média do brasileiro entre 20 e 30 anos. Né? Eu tenho até uns slides que trazem a estatística feita mesmo, mas no ano de 97. Né? Então, assim, são slides que eu uso para o curso de bases computacionais. Né? E realmente dá uma distribuição com uma silhueta, né, muito parecida com essa, por isso que é considerado distribuição normal, esse tipo de fenômeno. Mas a natureza está cheia de outros fenômenos, né? Por exemplo, né, o metabolismo, né, que é a massa, metabolismo R e massa corporal, né? Tem uma lei natural, né, ligando os dois. Né? Existem várias leis naturais curiosas, né? Por exemplo, o logaritmo. Né? Se você for ver, né? Por exemplo, miolo de né? Miolo, né? De girassol. Acho que é girassol. Eu não sei se o miolo de girassol ele segue uma. Ah, não, eu acho que é de margarida, né? Margarida. Tem uma flor, né? Cuja distribuição do miolo é bem parecido com a de uma. Isso, olha. Parecem exponenciais aqui, ó, né? São espirais exponenciais. Uma coisa assim. É algo curioso, né? Então, o miolo dessa flor ela tem uma geometria, né? É tipo espiralada. Aí tem a sequência de Fibonacci. Os seus professores de matemática devem até ter mencionado um monte de curiosidades matemáticas, né? Os egípcios, por exemplo, eles usavam uma chamada proporção dourada, né? Que da testa até a ponta do nariz e da testa até a ponta do queixo era sempre a mesma proporção de qualquer figura ali, menos dos deuses, né? Porque tinha uns deuses, o Ibis tinha um bico desse tamanho, né? Mas o deus Ibis é aquele pássaro Ibis, né? Mas toda figura humana com rosto humano tinha exatamente essas mesmas proporções. E eles sempre desenhavam as figuras de lateral, né? Então, e assim, essas curiosidades, né, naturais, você vai falar assim, então os fenômenos naturais ocorrem de acordo com a lei de potência. Não. Existem outros fenômenos naturais que ocorrem segundo outras leis, né, que são as espirais logarítmicas, que são essas aqui, né? Depois tem outras distribuições naturais, que é de Poisson, a sem escala, a normal, né? A sem escala é uma delas, né? Então cada fenômeno natural acaba sendo encaixado, a gente, os cientistas que estudam, né? Eles encaixam no modelo, né? E não vou pedir detalhes. Qual que é o valor lá, 525 mil? Nem eu sei. Eu tenho que ficar pegando o slide toda hora para me lembrar. Tanto que este site, né, que faz o cálculo de autovetores e autovalores, né, eu nunca gravo esse site. Eu tenho que abrir o slide, achar o endereço, porque eu nunca. Então, assim. Eu posso, assim, olha uma pergunta, vamos imaginar uma pergunta. Todo fenômeno natural segue a lei de potência, né? É do tipo sem escala, né? Aí você vai falar, não, existem fenômenos naturais que seguem distribuição, né, normal, né? Existem fenômenos naturais que seguem uma outra distribuição. Assim, nem todo mundo viu, entendeu? Então eu falo Poisson, mas eu sei que vocês não viram isso, tá? Mas assim, distribuição normal eu acho que em bases computacionais chegam até a mencionar, porque tem uma parte que é de estatística, né? Que aí você vai trabalhar com planilhas. Aí você calcula a média, mediana,
né? Então, em bases computacionais vocês já devem ter visto a distribuição normal, base computacional. Aí você poderia falar assim, não, nem toda segue a lei de potência, tem também a distribuição normal, tem também distribuição uniforme, né? Tem, que são aquele fenômeno estudado por Erdős e Rényi, né? É um fenômeno aleatório lá, né? E depois o Milgram até corrigiu, né? Deu uma corrigida, né, nele, não no sentido de que estivesse errado, mas no sentido, isso aqui é importante, né? No sentido de que, né, se você considera redes de relacionamento, talvez na época não se falava rede social, era rede de relacionamento, tá bom? Redes de relacionamento, né? A distribuição não era perfeitamente uniforme, tá? Então o Milgram ele descobriu isso e por isso que ele criou um outro tipo de modelo chamado mundo pequeno, né? Que não é uniformemente aleatório, né? Uma distribuição, né? Uniformly, né? Né? Uniform distribution, tá aí, ó, tá? Uniform distribution, ela seria isso aqui, ó, né? Ela se comporta, né, na teoria como se fosse um trecho, né? Um trecho assim de um trecho de segmento horizontal, e a área desse quadrado dá 1, tá certo? E assim, né, também a área da gaussiana, a área dá 1 também. Todas elas têm que dar área 1, né? Então assim, a área debaixo do grafo, né? Então assim, essa aqui, por exemplo, vamos supor que você estuda um fenômeno, aí ele tem uma distribuição mais ou menos assim. Você diz que é uma distribuição normal, né? Distribuição uniforme, desculpa. Você disse que é uma distribuição uniforme, tá? Bom, eu acho que eu vou ter que editar esse vídeo, porque bom, aqui leis da potência e redes, né? Você tem o grau e a função de frequência, né, de nós com grau K, né? E coeficiente de agrupamento. Esse coeficiente de agrupamento aqui, né? Eu não vou cobrá-lo, tá? O que se tem, né, nos slides, né, é a probabilidade de conexão, né, ou, né, a densidade da rede, né, isso poderia ser cobrado, né, então eu não sei se está aqui nesses slides ou está no próximo, ou no anterior, acho que está no anterior, na parte de modelos de rede, né. Então elas são chamadas, né, sem escala, porque se você pega, por exemplo, né, cada FK, quem é essa F? É aquela Finha lá da quinta questão do teste preparatório. É Finha, é aquela lá mesmo, né? É que como vocês estão trabalhando com redes muito pequenas, aí é muito difícil você ter, né? Para cada K você tem um 2K, não, né? É uma rede muito pequena. Mas redes muito grandes, você tem assim, o K igual a 7, aí você vai ter K igual a 14, e depois você tem K é igual a 28, que é 4 vezes, né, 4 vezes 7. Então, se você fizer isso, é como se você estivesse ampliando, né, aquela figura. Só para ter uma ideia, quando scale free network seria como essa figura que eu mostrei para vocês há muito tempo atrás. Ela é muito legal, eu gostei dela aqui, ó, né? Seria como se você estivesse ampliando, você vai ver, né, algo bem parecido. Ou então você vai assim, diminuindo, você vai ver algo bem parecido também, certo? Então assim, esse que é o significado, né? Você dá um zoom, que você dobra a sua figura, você vai voltar a ver a mesma coisa. É tipo assim. E aí tem esse exemplo, tem até um slide, né, que eu fiz lá no meu canal do YouTube, onde já vai calculando a Finha, tá certo? E aqui, esse exemplo ele mostra, olha, tá fazendo essa divisão aqui, ó.
Então essa divisão aqui está dando uma constante aproximadamente meio, tá? Então significa o seguinte, não depende da escala com que você está olhando isso. Podia ser uma coisa minúscula e esses valores eles mantêm essa relação aqui, ó, tá? Aqui ele tá pegando só metade, só esse pedacinho aqui da esquerda está dando meio também. E lá era aproximadamente meio, tá certo? Então, assim, tem muitas estruturas naturais, que nem, por exemplo, né? Isso aqui são neurônios, acho que isso aqui é distribuição, né, astronômica, né, universo, da evolução do universo, né? Essa aqui é neurônios, né? Rede neural de um ratinho, tá aí, né? E a redição em escala, né, ela tem a seguinte, isso aqui é importante, tá? De teoria, se você perguntar, né? A rede sem escala, ela tem a seguinte propriedade: se um vértice for destruído ao acaso, tá? Existem grandes chances da rede ainda continuar conectada. Existem grandes chances, tá? Então ela é uma rede assim que dificilmente você iria desconectar pegando um vértice ao acaso, né? Mas é claro, se você pegar um desses vértices principais, né, que são os vértices que concentram, por exemplo, olha, você pode destruir não só um, mas pode destruir uns 3 ou 4 pegos ao acaso, né? Grande parte dela vai continuar conectada, grande parte, tá? Agora ela tem essa vantagem, mas se por acaso um vértice principal é destruído, né, aí você causa um dano, né, você até desconecta a sua rede, né, desconecta mesmo, né? Então, assim, se você for pensar, pode até juntar com outro slide de outra aula. Vocês se lembram da rede de backbone, né, do Brasil, que são os roteadores principais, né, os roteadores mais potentes do Brasil? Então, se você destrói um deles, nossa, a comunicação, né, assim, entre grandes cidades, né, próximas daquele vértice, ela é muito prejudicada, né? E basta um só, porque eles são vértices que concentram muitas arestas, né? Então, por exemplo, se você for pensar em aeroporto, né? Um aeroporto assim numa cidade muito pequena, eu vou até citar Dourados, eu não sei se o aeroporto de Dourados em Mato Grosso do Sul ele ainda está em funcionamento, tá? Mas quando eu era adolescente, né, eu cheguei aí, né? Mas assim, não tem muita coisa, não tem muito voo ali. Tem voo para o Paraguai, tem voo, eu acho que tem voo para Bolívia também, né? Mas assim, ele não tem muitos voos. Então, assim, se acontecer algum problema com aquele aeroporto, não vai prejudicar vários outros voos pelo país. Mas, por exemplo, pensa no aeroporto de Guarulhos. Se tiver algum problema lá no aeroporto de Guarulhos, aí você vai ter um baita de um prejuízo, assim, na rede de conexão aérea do país. Porque muitos voos fazem escala lá no aeroporto de Guarulhos, né? Então, principalmente voo internacional. Tem muito voo, assim, que é primeiro da Argentina para o aeroporto de Guarulhos, dali vai para o exterior, entendeu? Então, assim, aí que é a característica desse tipo de rede, né? Então, assim, né, essa história de 20%, 80%, né, uma pergunta, né, importante é o seguinte: olha, se 20%, né, representa 80% das vendas, né, que nem eu falei, né, produção de peras, tal, né, e não valeria a pena, né, você investir mais nesses 20% aí que são os melhores, que produzem melhor, tal, né? Não é verdade, olha, certo? Esses 80%, né, que não geram
Você diria assim, ó, 20% dos produtos representam 80% das vendas. E 80% dos produtos vão representar 20% das vendas, né? É uma coisa até curiosa, porque esse grafo de hipérbole, ele tem até essa simetria, né? Se você girar os dedos assim, fizer uma rotação em torno da bissetriz, você obtém a mesma curva. É justamente essa a ideia, né? Que 20% dos produtos gera 80% dos lucros. Então, 80% dos produtos gera 20% dos lucros, tá? Então, é como se você pudesse pegar essa bissetriz aqui e girar. Então, por exemplo, uma pergunta teórica, olha, se 20% dos produtos representam 80% das vendas, então, né, será que é verdade ou é falso que 80% dos produtos representam 20% das vendas? É verdade, né? Porque você tem que ter uns 100% de produto e 100% de venda, né? Então, se 20% dos produtos representam 80% das vendas, né? Então, 80% dos produtos vão representar 20% das vendas, porque a soma tem que dar 100% tanto para produto quanto para venda. Isso é uma questão teórica interessante, ó, né? Mas aí você vai falar assim, mas 20% dos produtos representam 80% das vendas. Então vamos, né? Tem uma música de uma cantora, né, famosa brasileira. Eu não sei se eu posso citar nome de cantora, mas é Sandra de Sá, né? Ela ficou muito famosa com aquela música Joga Fora no Lixo, né? Então vou pegar isso aqui e jogar fora no lixo, porque 80% das vendas são 20%. Não é. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso, porque veja, né? É que nem, por exemplo, você ter um supermercado. Quais são os produtos mais vendidos em supermercado, né? Com certeza café, né? Porque brasileiro adora café, tá? Pão, tal. Então quer dizer que o seu supermercado só vai ter isso que mais vende? É café, pão, laranja, só isso, né? Então, porque a pessoa que vai para um supermercado, ela sempre compra uma coisinha ou outra diferente, né? Se o seu supermercado tiver só aquilo que mais vende, né? E se eu quiser alguma coisa diferente, assim, olha que legal, né? Sei lá, uma geleia, assim, sei lá, de pitanga, né? Eu nunca vi geleia de pitanga, mas se eu visse geleia de pitanga, nossa, eu quero experimentar essa geleia de pitanga, entendeu? Então, assim, eu iria num supermercado que pensa nas duas coisas, não só naquilo que eu mais frequentemente compro, mas em alguma novidade. Não vou comprar, certo, com frequência, mas sabe, é um supermercado que tenha, né, aquele diferencial. Tem uma coisa diferente aqui, então eu vou para esse supermercado, né? Um supermercado que tenha de tudo. É claro que na grande maioria das vezes, em 80% dos casos, eu vou comprar os mesmíssimos produtos. Mas em 20% dos casos, eu vou comprar uma novidade para experimentar. Tá? Por isso que é muito importante, né? Por exemplo, se eu perguntar assim, se 20% dos produtos geram 80% dos lucros, então não vale a pena investir nos 80% dos produtos que só geram 20%. Não, isso aí é falso. Se você faz isso, né, você vai estar, né, perdendo o cliente, porque toda pessoa gosta de alguma novidade, né, além daquilo que ela normalmente consome, né? Então tem sempre aquilo que ela consome normalmente, mas uma novidade de vez em quando ela vai querer, né, experimentar. Isso aí é humano, é normal, né? Então por isso que vale a pena você sempre pensar nisso, né? Isso é uma estratégia de mercado. Isso é muito importante para a vida profissional de vocês futuramente, né? Só vou dar uma pausa para ver se alguém escreveu no chat, né?